Tem pouquíssima gente que consegue ser realmente lucrativo nas casas de apostas, mas eu já te adianto que a forma que as casas lidam com essas pessoas não é nada justo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fala galera, beleza? Bruno aqui, e hoje eu vou te contar um pouco de como que foi a minha jornada iniciando nesse mundo das apostas e descobrindo uma das características aí que é inafastável por enquanto desse mundo. Bom, quando eu comecei a apostar, eu já tive sorte de estar acompanhado de pessoas já muito mais experientes e que já tinham um resultado consistente nesse mundo de apostas. Na época, como eu vinha de uma área jurídica e não tinha tido muito contato com apostas em si, apesar de já estar um pouco acostumado com volatilidade e exposição a alto risco pela minha experiência em cripto, eu ainda não estava muito confortável em arriscar o meu dinheiro de fato. Eu estava fazendo uma exposição menor, de apostas de cerca de R$50 a R$200 no máximo. Em poucas semanas eu vi aquele valor que eu havia depositado inicialmente quase dobrar, aliás, mais do que dobrar, e aquilo me fez enxergar o potencial do mundo das apostas. Tudo estava indo tão bem que mesmo aquele meu humilde lucro que estava sendo feito em pouco mais de 2 meses, já chamou a atenção da casa de aposta, e aí eu descobri como que eles lidam com as pessoas lucrativas. Eles simplesmente limitaram a minha conta. Então, de uma hora para outra, a casa não aceitava mais os meus R$200 por aposta e ele me limitou a uma entrada de R$5 cada vez que eu ia fazer uma aposta. Isso elimina qualquer possibilidade de você ser lucrativo. Ou, aliás, você vai até ser lucrativo, mas um valor em reais muito baixo, né, que não te permite viver daquilo. Deve ser a mesma sensação de você ser arrastado para fora de um cassino por você ser lucrativo aí no blackjack, tá ganhando muito dinheiro no poker, ou sei lá, qualquer jogo que seja. Com certeza um pouco menos humilhante, né, mas não menos injusto. Apostar nada mais é do que um jogo de probabilidades, e elas estão quase sempre a favor da casa, porque é ela que define aquela linha de aposta. A gente só decide se aceita ou não. Então a casa ainda excluir oponentes dela quando eles são vitoriosos é uma sujeira sem tamanho. Mas como que as casas identificam qual apostador vão limitar? Eu acredito que a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa que se pergunta isso é que basta olhar o resultado e ver se é positivo ou negativo, e se for positivo, elimina aquela pessoa. Não é exatamente assim. Certamente é um dos fatores para análise, mas é um pouco mais complexo. Até porque é possível que o apostador seja limitado no prejuízo, né? Ou em pouco tempo de operação, às vezes até instantaneamente quando é criada a conta, e a gente só vai ter noção de como que eles fazem essa seleção se conversar com alguém que está lá dentro fazendo essas regras, né? A gente só especula. Mas então, para além do resultado positivo da conta, as casas observam muito as apostas que são feitas com valor na linha de fechamento, que é a linha que está disponível logo que se inicia o jogo, né? O entendimento aqui é que se o mercado como um todo tende sempre à eficiência, em tese aquela linha ofertada no momento de início do jogo seria a mais eficiente. Ou seja, seria o preço mais acertado para aquela aposta. E se o apostador ele sempre faz apostas que têm valor nesse momento, ou seja, às vezes ele entrou antes do fechamento e tal, mas o mercado se movimentou favorável à aposta que ele fez, então a aposta dele teve um valor esperado no momento de fechamento. Isso pode acender um alerta para a casa de apostas e ela pode passar a considerar ele um sharp, né, um apostador profissional e uma ameaça para os ganhos da casa. Nesse momento, ela simplesmente decide excluir ele. Outro meio que as casas de apostas têm para identificar se você é um sharp são os padrões de apostas que você faz. O apostador recreativo ele tem uma tendência a fazer apostas em acontecimentos esperados. Então, over goals, com a esperança de que aconteçam gols, é uma tendência. Favoritos, que geralmente tem uma linha de handicap negativo, então você fica na esperança de que vai sair um gol para você ter um retorno naquela aposta, também são uma tendência. E também as múltiplas, né, são uma tendência aí entre apostadores recreativos. Já o apostador profissional, ele tende a fazer uma aposta um pouco menos intuitiva, tende a buscar mercados de under e também apostar mais em zebras, e se afasta absolutamente de múltiplas. Mas é claro que esses não são os únicos critérios para a limitação, né? Como eu disse, a gente só pode ter certeza absoluta de quais são todos esses critérios se a gente tiver, de fato, acesso a alguém que os estabelece dentro da empresa, né? Dentro da casa de apostas. Mas, em resumo, se a casa te considera um sharp, uma ameaça aos ganhos dela, um apostador profissional, acabou a brincadeira para você. Está fora e não tem discussão. E por se tratar de um mercado, em certa medida, desregulado, não tem nem para quem você recorrer. Agora, se você é um apostador ruim e você deixa boa parte do seu dinheiro de todo mês na casa, pode ter certeza que ela vai te incentivar a fazer apostas cada vez maiores. Por que será, né? E daí as casas dão uma justificativa que tem um mero aspecto de legalidade, falando que ao excluir a tua permissão de utilizar a casa, eles estão só seguindo os termos de serviço da plataforma. Mas os termos de serviço são eles mesmos que definem, e só porque eles mesmos escreveram as regras que os beneficiam, não quer dizer que elas sejam justas e muito menos legais. Por exemplo, se eu fizer um contrato de aluguel com você e tiver estipulado em uma cláusula ali que para cada dia de atraso você vai tomar um tapa na cara, isso não tem valor legal algum, mas está escrito. E é por isso que eu acho que a gente tem aqui um problema maior a se encarar, idealmente até com uma comunidade de apostadores,
que é justamente a legislação. Como a maioria das vozes discutindo essa legislação tem apoio e influência das casas de aposta, pode acabar havendo uma transposição dessas regras arbitrárias dos termos de serviço para o ordenamento jurídico de fato. A gente sabe que o dinheiro pesa e no nosso Brasilzão aí influencia bastante o rumo das coisas, especialmente quando se trata de legislação. Então, se as casas puderem fazer algo para beneficiar a forma que elas atuam, certamente elas vão investir pesado nisso. Já tem feito, né? E me parece que seria interessante um equilíbrio aí nessa relação entre os apostadores e as casas, né? Sejam os apostadores lucrativos ou não. Mas e se fosse de fato proibida a limitação? Se você tivesse a sua conta no teu CPF eternamente e pudesse fazer todas as apostas que quisesse dentro de valores ali razoáveis, vamos dizer assim. A verdade é que é difícil dizer qual que seria o resultado. Nós tivemos alguns outros países que já abordaram essa questão anteriormente e o resultado foi que sumiram basicamente quase todos os mercados à disposição do apostador. Como a casa dispõe de menos ferramentas para evitar o prejuízo, ela acaba oferecendo aqueles mercados só que ela tem uma assertividade muito grande e isso acaba limitando as opções do apostador. A grade de jogos da Alemanha na Live, por exemplo, ela chega a ter menos de um quarto dos jogos que são oferecidos pra gente aqui no Brasil. É realmente bem pouca opção. Mas lá não existe limitação. E se você é um apostador profissional, é interessante que você tenha à sua disposição a maior quantidade possível de opções, né, para você explorar mercados. É um tema complicado, não sei que rumo que isso vai tomar de fato na legislação, e só nos resta, além de observar, trazer a discussão à tona. Então, por isso que eu queria saber a tua opinião sobre o tema. Deixa aí nos comentários pra gente, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com os amigos, e se inscreve no canal, e um grande abraço. Valeu!